Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Daremos continuidade na nossa série de sermões intitulada como Nossa Identidade em Cristo. 1 Pedro capítulo 2, hoje dos versículos de 21 a 25. Primeira Pedro, capítulo 2, de 21 a 25. Peço a você que acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus, com atenção, com temor e com fé. Assim diz a palavra do Senhor. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, fomos edificados ao ler tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê compreensão dela. Em nome de Jesus. Amém. Devo desdenhar de sofrer nesta estaca, visto que meu Redentor não se recusou a sofrer a mais vil morte na cruz por mim? 18 de dezembro de 1555. Essas foram as palavras de John Philpott. Ele disse isso quando ele estava diante da injusta sentença pronunciada contra ele. John foi um dos líderes, um dos reformadores, líderes da reforma na Inglaterra, e ele foi martirizado durante o reinado de Maria Tudor, ou como ficou conhecida, Maria Sanguinária, rainha da Inglaterra, filha de Henrique VIII e Catarina Aragão. Maria Sanguinária, porque ela perseguiu muitos reformadores, encerrando-os na fogueira. Foram aproximadamente, meus irmãos, 280 cristãos reformados mortos durante o reinado de Maria Tudor. Reinado este que durou de 1553 a 1558. Pouco tempo, mas uma terrível perseguição, uma grande perseguição. Irmãos, e se a perseguição, como aquela promovida por Maria Sanguinária, acontecesse hoje no nosso país? Como você reagiria? Você reagiria como muitos cristãos que não se dobraram às chantagens para que negassem a fé? Ou você abandonaria tudo por medo e amor à própria vida? Olharia para Cristo, para sua obra redentora, como fez John Philpott? Ou para os benefícios, bens, para os prazeres que você tem neste mundo? Irmãos, eu estou convencido de que responder essa pergunta não é algo difícil. Basta fazer uma avaliação da própria vida. Há algo em minha vida que eu coloco no lugar de Cristo? Faça essa pergunta a você. Há algo que você coloca no lugar de Cristo? Há algo que toma conta do seu coração mais do que servir a Deus? Infelizmente, muitos cristãos negam a Cristo por muito menos. Não precisam ter uma arma apontada na cabeça,
Pedro escreve para homens e mulheres que vivem em uma sociedade que se levanta cada vez mais contra o Evangelho de Cristo. Pedro ele escreve para encorajar peregrinos, ou seja, aqueles que têm a sua identidade em Cristo, encorajá-los a uma vida de perseverança, mesmo em meio ao sofrimento. Pedro os encoraja, mostrando para eles o caminho que devem trilhar quando sofrem injustamente. E o caminho é um, meus irmãos, é um. O caminho é Cristo. Esse é o caminho. Peregrinos seguem a Cristo, mesmo quando passam por sofrimento. Este é o tema do sermão de hoje. Peregrinos seguem a Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. E aqui veremos, nesses versículos, duas lições que encorajam os peregrinos a permanecerem firmes seguindo a Cristo, mesmo em meio às aflições e sofrimentos injustos. A primeira lição, ela está nos versículos de 21 a 24. A primeira lição é: Cristo é o exemplo, pois Cristo suportou com paciência o sofrimento. Cristo é o exemplo, pois Cristo suportou com paciência o sofrimento. E a segunda lição, no versículo 25, Cristo, o pastor e bispo. Cristo é o pastor e bispo que nos guia em meio ao sofrimento. Veja o versículo 21, Pedro começa: porquanto para isto mesmo fostes chamados. Para que os leitores foram chamados? Os primeiros leitores de Pedro eram homens que estavam espalhados em cidades romanas, espalhados por 5 cidades romanas, vivendo os desafios do cristianismo em uma sociedade que era hostil à fé cristã. E então Pedro, no versículo 21, diz para eles: para isto mesmo que vocês foram chamados. Irmãos, para que eles foram chamados? Versículo anterior responde, versículo 20: quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Ou seja, Pedro mostra aos seus leitores que o chamado a viver a identidade cristã é um chamado a suportar com paciência as aflições, os sofrimentos injustos. Veja que não é a aflição pela aflição, como falamos semana passada, mas a aflição ou sofrimento injusto sendo suportados com paciência, isto é, sem revidar, sem murmurar, sem se revoltar contra Deus, mas usar o sofrimento para glorificar a Deus. Suportar o sofrimento injusto com paciência é algo que Pedro encoraja seus leitores, porque a sociedade em que eles vivem é oposta ao Evangelho de Cristo. E tal encorajamento está fundamentado em uma pessoa. Essa pessoa é Cristo. O apóstolo diz: pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pedro ele anima e encoraja seus leitores a olharem para Cristo, mesmo em meio a sofrimentos injustos que vierem a passar. O encorajamento a suportar com paciência o sofrimento fundamenta-se na obra redentora de Cristo Jesus. E aqui a gente pode destacar 4 aspectos, ao menos 4 aspectos do sofrimento de Cristo que servem para o encorajamento dos leitores. Versículo 21 diz que Cristo sofreu pelos pecados da igreja, pois Cristo sofreu em vosso lugar. Cristo sofreu em vosso lugar, ou seja, Cristo sofreu de forma substitutiva, crianças. Crianças, Cristo não sofreu porque ele tinha pecado. Cristo sofreu no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Esse é o sofrimento substitutivo de Cristo. Sofreu no lugar daqueles que deveriam sofrer. Sofreu no lugar daqueles que deveriam ir para o madeiro. Segundo aspecto, versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, ou seja, Cristo sofreu injustamente, ele não cometeu pecado, mas os homens cometeram pecado. A igreja deveria pagar pelos seus pecados, mas Cristo, o justo, paga completamente os pecados, sofrendo injustamente no lugar da igreja. Terceiro aspecto, versículo 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Cristo
sofreu entregando-se à justiça do Supremo Juiz. Ele poderia revidar. Ele poderia fazer com que os seus agressores sofressem no seu lugar. Ele é Deus. Cristo é Deus. Mas ele não o fez. Por que ele não o fez? Porque os seus olhos estavam naquele que julga retamente. Quarto aspecto, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Cristo sofreu para conceder vida. Cristo pagou o preço do pecado, morrendo na cruz e vencendo a morte para nos conceder vida, de modo que agora vivemos para a justiça. Irmãos, em Cristo recebemos o perdão dos pecados e restauração da comunhão com Deus, de modo que não vivemos mais para o pecado, mas para Cristo. Vocês perceberam que a linguagem de Pedro aqui, ela reflete justamente o texto lido na liturgia de Isaías 53? O servo sofredor, aquele que carregou os pecados do seu povo sobre si, de modo que eles não sofrerão a morte ou o sofrimento eterno. Por quê? Porque Cristo pagou o preço de seus pecados completamente na cruz. Cristo não só pagou o preço, mas Cristo restaura a comunhão desses com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Cristo. É por causa de Cristo. Tudo se volta a Cristo. Nossa referência é Cristo. Por isso que temos aqui a primeira lição. Cristo é o exemplo, pois suportou com paciência o sofrimento. Irmãos, peregrinos seguem a Cristo, mesmo em meio ao sofrimento, porque ao se depararem com a obra redentora, encontram toda a força que precisam para passar pelo sofrimento injusto, honrando e glorificando ao Senhor. Crianças, prestem atenção, crianças, Cristo sofreu a nossa morte. A cruz era nossa, mas Ele a carregou para que hoje tivéssemos vida nele. Ou seja, para que vivamos para Ele, crianças. Nós não vivemos mais para o pecado. Aqueles que estão em Cristo foram libertados do pecado. Eles podem resistir ao pecado porque eles têm nova vida em Cristo Jesus. Mas viver para Cristo, crianças, pode resultar em alguma forma de sofrimento. Pode resultar em alguma forma de perseguição. Sabe, crianças, às vezes passamos por rejeição de amigos, rejeição na família, pelo simples fato de seguirmos a Cristo Jesus. Eu espero que vocês não passem por isso, crianças, mas a vida dos cristãos, ela tem na sua trajetória o sofrimento injusto, e pode ser que em algum momento você sofra injustamente pelo fato de ser cristão, como Pedro tem nos ensinado. Pelo simples fato de fazer o bem, pode ser que você venha a sofrer. Irmãos, sofrimentos injustos desta terra, eles são passageiros. A obra redentora nos lembra disso. São passageiros porque Cristo sofreu de forma substitutiva. Preste atenção nisso. O sofrimento substitutivo de Cristo nos move a segui-lo. Nos move a seguir o Redentor de nossas almas. Pois ainda que o sofrimento nos encontre, aqueles que seguem a Cristo, eles não têm os olhos mais nessa terra, mas eles têm os olhos agora no lar celeste. Você não foi salvo para viver 70, 80 anos, 90 anos. Você foi salvo em Cristo para viver uma eternidade, honrando e glorificando a Cristo Jesus. Os sofrimentos dessa terra, eles são passageiros. Ao olhar para o sofrimento de Cristo, vemos que Ele se entregou ao juiz divino, ao supremo juiz. Temos um juiz perfeito, meus irmãos, que julga a nossa causa. Sofrimentos injustos que passamos não ficarão impunes, pois nosso supremo juiz julga corretamente.
Cristo sofreu injustamente. Isso nos mostra e revela um Deus que se assemelha a nós, que sabe das nossas dores. Assim como Ele sofreu injustamente, nós muitas vezes sofremos e sofreremos injustamente, mas podemos recorrer a Ele porque Ele sabe justamente o que estamos passando. Porque Ele passou pelo sofrimento primeiro. Antes de você passar pelo sofrimento, Ele passou no seu lugar. Uma vez que Cristo nos concede vida, meus irmãos, nós temos condições de rejeitar agora o pecado e nós podemos descansar na certeza de que, ainda que o sofrimento dessa terra nos levem a fechar os olhos aqui, ainda que os sofrimentos desta terra nos levem à morte, tal sofrimento jamais poderá nos separar das mãos do nosso Senhor. Pois Cristo restaura a nossa comunhão com Deus de modo que nada pode nos separar do nosso Senhor. Quem poderá nos separar do nosso Senhor? Romanos capítulo 8 nos mostra isso. Peregrinos seguem a Cristo, mesmo em meio ao sofrimento injusto, pois nele encontram todo o encorajamento que precisam para suportar com paciência as aflições injustas. Se não tens encontrado tal coragem, é porque os teus olhos estão voltados para as esperanças desta terra. Se você não consegue passar pelas aflições injustas por causa do nome de Cristo, é porque você ainda está preso a esta terra. Pode ser que você esteja amando muito a si mesmo. Pode ser que você esteja preocupado com os prazeres deste mundo, os prazeres que te encantam, os prazeres que te encantam mais do que seguir as pisaduras de Cristo. Pode ser que ainda estejas num estado de imaturidade em tua fé, não enxergando as belezas da glória futura e dos bens celestiais conquistados por Cristo. Pode ser que você tenha uma fé parcial e não completa em Cristo. William Bradford, um puritano, certa vez disse: quem não aprendeu a lição da cruz, não aprendeu o beabá do cristianismo. Irmãos, Deus teve apenas um filho justo, mas nenhum filho sem sofrimento. Se o mundo ama, então você não ama a Deus. Mas se o mundo odeia por causa de Cristo, bem-aventurados sois. És um peregrino. Siga as pisaduras de Cristo enquanto passardes pelo vale da sombra da morte. Se agarre a Cristo e encare o sofrimento injusto, suportando com paciência para a honra e glória de Deus. Porque você foi criado para honrar e glorificar a Deus, independente da circunstância, da condição que você esteja. Você foi criado para a honra e glória do nosso Deus, seja no sofrimento ou na abundância. Pedro continua, porque estáveis desgarrados, versículo 25, como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Versículo 25, mais uma vez, Pedro nos lembra Isaías 53, agora no versículo 6. Seus leitores eram homens e mulheres que seguiram por um tempo o curso do mundo, gentios possivelmente convertidos ao cristianismo, que faziam a vontade da carne, homens e mulheres que antes de Cristo viveram os prazeres que Roma pode dar, Roma proporcionava. Lembrar de quem eles eram os faria lembrar do mundo de desesperança que viviam, pois estavam debaixo da ira eterna de Deus, mas agora voltaram-se completamente ao pastor e bispo da alma. Pedro lembra seus leitores aqui da conversão. O verbo grego traduzido aqui como conversão, ele está no passivo, meus irmãos. Até poderia ser traduzido como fostes convertidos. Agora não mais, esses que foram convertidos não mais caminham segundo o curso do mundo, mas voltaram-se a Cristo. Isso significa abandono da vida de desesperança, da vida de pecado, para um viver esperançoso, um viver guiado por aquele que é a verdadeira esperança. Conversão, meus irmãos, tem dois aspectos
Teologicamente chamamos de aspecto restrito, e esse aspecto restrito diz respeito à conversão ou manifestação da nova vida. É aquela resposta ao chamado de Deus. É justamente nessa linha que Pedro está tratando a conversão aqui, como uma resposta ao chamado de Deus, uma manifestação da nova vida. Mas também há o aspecto amplo. O aspecto amplo da conversão, ele diz respeito ao processo da vida cristã. O cristão, ele não se converte uma única vez, mas constantemente somos chamados a abandonar o pecado e nos voltar para Deus. É o 180. Você está andando, crianças, nessa direção, e aí então você é chamado a virar o contrário. Esse é o 180 da conversão. Você está andando no caminho do pecado e Deus te chama a voltar os olhos a Ele. Isso acontece constantemente na vida cristã. É um chamado à fé, abandono do pecado, arrependimento e demonstrar uma vida de fé ao Senhor, seguindo aquilo que a palavra de Deus diz, seguindo aquilo que a palavra de Deus chama os peregrinos a seguir. Então Pedro aqui, ele relembra esses irmãos da conversão, porque agora eles têm um novo direcionamento de suas vidas. Uma vez que eles se voltam completamente a Cristo, tendo Cristo como pastor e bispo da alma, significa que eles não estão sozinhos. Você não está largado no mundo. Eles têm um guia, um pastor que cuida, que supervisiona constantemente, ainda que passem por aflições e sofrimentos injustos. Pastor e bispo aqui são dois termos paralelos, tá? Cristo é o pastor e bispo, ou seja, aquele que cuida e alimenta a ovelha ou o peregrino, suprindo todas as suas necessidades e garantindo que eles estarão seguros. Esse é o papel do pastor, garantir a proteção do rebanho. E de fato, meus irmãos, Pedro mostra isso ao apontar para Cristo como exemplo. Exemplo até mesmo no sofrimento injusto. Como pastor e bispo, Cristo foi à frente, trilhando o caminho do sofrimento, das aflições, no meu lugar e no seu lugar. Ele foi primeiro. Ele é o pastor e bispo da alma. Não que pastor e bispo da alma, Pedro esteja se referindo só a questões espirituais. Quando Pedro diz aqui alma, a expressão alma aqui está sendo usada justamente para se referir à completude do ser, mostrando aos leitores que o pastoreio e proteção oferecidos por Cristo, eles superam qualquer proteção oferecida por Roma ou qualquer outra nação ou governo. Cristo é o pastor do homem todo, não só das questões espirituais. E aqui, meus irmãos, chegamos à segunda lição que o texto nos ensina. Cristo é pastor e bispo que nos guia em meio ao sofrimento. Irmãos, assim como ovelhas, nós facilmente nos desviamos do caminho e precisamos do pastor e bispo de nossa alma para nos guiar. Não pense que você é suficiente. Como ovelhas que se voltam ao pastor, nós somos chamados, meus irmãos, somos chamados a uma vida de dependência e a uma vida de submissão. É isso que nós somos chamados diante do pastor de nossa alma. Dependência do pastor e bispo da nossa alma, nós precisamos aprender a viver essa dependência dele. Vida de dependência significa ser guiado pela voz de Cristo. Ser guiado pela voz de Cristo e não pela voz do seu coração pecaminoso. Isso é vida de dependência. E ser guiado pela voz de Cristo é ser guiado pela palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. De forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. Aí está a palavra do nosso Deus que nos guia. E vida de dependência é uma vida guiada pela palavra do Senhor. Vida de submissão ao pastor e bispo da alma. Quando Cristo se torna nosso Salvador, consequentemente, Ele se torna o nosso Senhor.
Essas coisas não se separam. Se Cristo não tem sido o Senhor da sua vida, sua fé tem problemas. Não é uma fé completa, porque não há submissão. E pode ser que Cristo não seja até mesmo o seu Salvador. Ou Cristo é tudo, ou Ele não é nada. Conversão a Cristo nos coloca debaixo dos cuidados do Supremo Pastor e Bispo de nossa alma, de modo que a vida é impactada por completo, meus irmãos. Impactada ainda de tal forma que até mesmo no sofrimento, nas aflições, essas são encaradas, não ao nosso modo, não ao modo do mundo, mas ao modo de Cristo. Puritano inglês Richard Sibbes, falando sobre passar por sofrimentos injustos, ele diz: Deus adota um caminho seguro para com seus filhos, a fim de que não sejam condenados com o mundo. Ele permite que o mundo os condene, para que não amem o mundo. O mundo os odeia, para que não amem o mundo, para que eles sejam crucificados para o mundo, e o mundo seja crucificado para eles. Por isso, eles enfrentam tais provações, insultos, injustiças no mundo, visto que Ele não permitirá que pereçam com o mundo. Ele lhes envia aflições no mundo e por meio dele. Irmãos, o pastor de nossa alma nos guia por esse caminho que nos parece às vezes estranho, mas tem um propósito. E o propósito é arrancar os nossos olhos e o nosso coração deste mundo perverso e colocá-los onde peregrinos devem manter os seus olhos, no anseio pelo reino celeste. Nesta terra haverá sofrimento e angústias dos infernos, mas todas essas barreiras que se levantam servem para nos lembrar que não estamos em casa. Servem para nos lembrar que o mundo no qual vivemos, nós não podemos amar. Eu sei que você gosta desse pedacinho de terra. Eu sei que você gosta da casa que Deus te deu. E nós moramos numa terra muito bonita. Você vai concordar comigo que Pomerode tem paisagens incríveis. Nós devemos amar, sim, a criação de Deus, mas não amá-la mais do que amamos o reino do Senhor. Seus olhos não podem estar nessa terra. Seus olhos têm que estar no reino celeste. Aflições servem para nos lembrar disso. Servem para nos lembrar que os nossos prazeres e alegrias devem estar no Senhor. Pois nessa terra tudo é passageiro, mas a vida celestial não é passageira. A vida celestial, ela é eterna. Nosso Redentor não se recusou a sofrer a mais terrível morte pela sua igreja. O que você tem recusado a passar por causa de Cristo? E se a perseguição contra os cristãos começasse agora e você fosse levado para a estaca, para a fogueira, o que você diria? Devo desdenhar de sofrer nesta estaca, visto que o meu Redentor não se recusou a sofrer a mais vil morte na cruz por mim? Será que você diria, assim como disse John Philpott, peregrinos seguem a Cristo, mesmo em meio ao sofrimento, porque peregrinos foram criados para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê coragem ao passar pelos sofrimentos injustos desta terra, sempre te lembrando que os teus olhos não podem estar aqui, mas tem que estar nele, em Cristo Jesus, o nosso exemplo e o nosso pastor e bispo. Em resposta ao sermão, meus irmãos, vamos cantar juntos o hino 114, Brilho